O sangue que impediu uma tragédia. Existe uma noite na história bíblica que poucos conhecem, mas que quase encerrou o Êxodo antes mesmo de começar. Uma noite onde a morte rondava o homem escolhido por Deus para libertar uma nação inteira. Não havia exércitos, nem pragas, nem faraós. Apenas um ataque misterioso, descrito de forma enigmática. O próprio Senhor tentando matar seu escolhido. Moisés, o homem que falara com Deus na sarça ardente, jazia vulnerável, talvez febril, certamente moribundo. E enquanto a vida escapava de suas veias, enquanto o propósito divino parecia desmoronar diante de um erro negligenciado, uma mulher compreendeu o que estava acontecendo. Seu nome era Zípora. Não houve vozes celestiais explicando. Não houve anjos entregando instruções. Apenas o discernimento espiritual de uma mulher que, num instante de clareza sobrenatural, entendeu o que o próprio profeta havia falhado em perceber. Com mãos trêmulas mas determinadas, ela pegou uma pedra afiada. O que se seguiu foi um dos atos mais extraordinários e misteriosos de toda a Escritura. Ela circuncidou o filho, tocou o sangue nos pés de Moisés e pronunciou palavras que ecoariam através dos séculos. Tu és para mim um esposo de sangue. Naquele instante, a ira divina cessou. A morte recuou. O libertador foi poupado. E uma mulher estrangeira, criada fora das promessas de Israel, tornou-se a ponte entre o juízo e a misericórdia. Mas quem era essa mulher? Como ela sabia o que fazer quando o próprio Moisés não compreendeu? E por que sua história foi tão negligenciada, reduzida a poucas linhas nas páginas sagradas? Esta é a história de Zípora, a mulher que salvou o homem que salvaria uma nação. Uma história de coragem silenciosa, fé intuitiva e amor que custou mais do que imaginamos, o Egito e o deserto. Para compreender Zípora, precisamos primeiro entender os dois mundos que colidiram em sua existência. O Egito, do qual Moisés fugira, era o centro do universo conhecido. Pirâmides perfuravam os céus como dedos de deuses de pedra. O Nilo serpentinhava como artéria de vida através de uma civilização que se considerava eterna. Faraó não era apenas rei, era divindade encarnada, filho de Ra, senhor de todas as terras conhecidas. Nas margens desse império glorioso, o povo hebreu definhava sob o chicote da escravidão. Gerações haviam nascido e morrido sob o peso de tijolos e argamassa, construindo a grandeza de uma nação que os desprezava. A promessa feita a Abraão parecia ter sido esquecida, enterrada sob séculos de silêncio divino. Mas havia outro mundo, distante das margens do Nilo. Midian, onde o silêncio de Deus fala. O deserto de Midian era o oposto absoluto do Egito. Não havia palácios de mármore, apenas tendas de lã de cabra. Não havia deuses de ouro e lápis-lazuli, apenas o vento sussurrando através de rochas antigas. Não havia multidões, apenas rebanhos e pastores, céu e areia, silêncio e estrelas. Os midianitas eram descendentes de Abraão através de Quetura, preservando fragmentos distorcidos de uma revelação antiga. Adoravam o Deus de seus antepassados, mas, misturado com ritos locais, símbolos tribais, tradições que haviam se diluído através dos séculos. E nesse lugar, aparentemente esquecido por Deus, vivia Jetro, também chamado Reuel, sacerdote respeitado, guardião de uma sabedoria que vinha de tempos antigos. Sua filha era Zípora. O nome significa pássaro, profético para alguém destinada a voar além das fronteiras que aprisionavam a maioria das mulheres de sua época. Ela cresceu entre altares e tendas, aprendendo os ritmos do deserto, ouvindo histórias sobre o Deus de Abraão, observando seu pai realizar sacrifícios sob céus estrelados. Havia nela algo diferente, uma sensibilidade espiritual, talvez.
uma capacidade de discernir o sagrado nas coisas simples. Ela não sabia, mas estava sendo preparada para um momento que definiria não apenas sua vida, mas o destino de milhões, o encontro no poço. Foi para esse mundo que Moisés chegou, quebrado, fugitivo, um príncipe sem reino, um hebreu sem nação. Ele havia assassinado um egípcio, não em fúria cega, mas num impulso de justiça mal direcionada, defendendo um escravo hebreu sendo espancado, e aquele ato de violência o transformara em homem marcado, fugindo através do deserto, com o peso da culpa e o vazio do propósito perdido. Quando chegou ao poço de Midian, Moisés era a sombra de si mesmo, o príncipe educado em todos os conhecimentos do Egito. Agora sentava-se na poeira, observando pastoras trazendo seus rebanhos. O poço não era apenas local de encontro, era símbolo. Abraão encontrara esposa para Isaque junto a um poço. Jacó conhecera Raquel junto a um poço. Esses eram lugares onde Deus tecia o destino de seu povo, onde alianças eram formadas, onde o futuro começava. Zípora chegou com suas irmãs, conduzindo as ovelhas de seu pai. E então veio o conflito, pastores locais tentando afastá-las, usando força bruta para reivindicar o poço primeiro. Era cena comum, repetida diariamente, a lei do mais forte governando o deserto. Mas, naquele dia, algo diferente aconteceu. Moisés se levantou. O homem que havia fugido da violência voltou a usar força, mas, desta vez, em defesa dos fracos. Ele afastou os pastores, defendeu as mulheres, ajudou-as a dar água aos rebanhos. E naquele gesto simples, Deus começou a escrever uma nova história. Quando Jetro soube o que acontecera, sua reação revelou a sabedoria que o tornava respeitado. Ele não viu apenas um estrangeiro prestativo, viu a mão da providência, e assim convidou Moisés para sua tenda. O casamento improvável, o que se desenvolveu entre Moisés e Zípora, não foi paixão instantânea de contos de fadas. Foi algo mais profundo e mais complexo. Moisés era homem partido ao meio, criado como egípcio, mas com sangue hebreu, educado nos palácios, mas agora exilado no deserto, preparado para a grandeza, mas reduzido a pastor de ovelhas. Seu coração carregava contradições, que nenhum templo de Faraó conseguira resolver. Zípora, por sua vez, era mulher de raízes profundas. Conhecia seu lugar, sua fé, sua tradição, mas havia nela abertura para o desconhecido, capacidade de olhar além das fronteiras de seu mundo pequeno. O casamento entre eles não fazia sentido humano. Um hebreu fugitivo e uma midianita, um príncipe em exílio e uma pastora de ovelhas. Dois mundos tão diferentes que pareciam incompatíveis. Mas Deus estava tecendo algo que olhos humanos não podiam ver. Estava unindo duas linhagens, dois mundos, duas perspectivas, preparando um homem para ser libertador e uma mulher para ser salvadora do libertador. Viver com um mistério. Os primeiros anos de casamento foram, para Zípora, um exercício de paciência e fé. Moisés não era como os outros homens de Midian. Havia nele uma inquietação constante, um olhar que se perdia no horizonte, como se buscasse algo que ainda não podia nomear. Ele trabalhava bem, pastoreando as ovelhas de Jetro com diligência. Era gentil, atencioso, mas havia momentos em que seu olhar ficava vazio, perdido em memórias que não compartilhava. Momentos em que parecia estar em dois lugares ao mesmo tempo, fisicamente no deserto, mas espiritualmente ainda no Egito, ainda preso entre dois mundos. Zípora aprendeu a conviver com esse mistério. Ela sabia que o marido guardava segredos que vinham de um mundo que ela nunca conhecera. O Egito, com seus deuses de pedra, seus palácios de ouro, seus escravos e sua glória. Era civilização tão distante de Midian,
quanto as estrelas da terra, a tensão espiritual. Mas havia algo mais profundo que distância cultural. Havia tensão espiritual. Moisés falava de um Deus único, Yahvé, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Um Deus sem imagem, sem forma, sem altar visível. Um Deus que não podia ser contido em templos ou representado em estátuas. Isso contrastava profundamente com a fé de Midian. Jetro era sacerdote, sim, e adorava o Deus de Abraão. Mas essa adoração havia se misturado com práticas locais, símbolos tribais, ritos que vinham de tradições antigas e não totalmente compreendidas. Zípora não entendia completamente a fé de Moisés, mas via o fervor em seus olhos quando falava de Yahvé. Via como ele às vezes orava sozinho, sob as estrelas, com uma intensidade que beirava o desespero. Havia nele uma busca que ela não conseguia nomear. E então nasceram os filhos. O primeiro foi chamado Gerson. Estrangeiro ali fui, nome que revelava a alma dividida de Moisés. Ele ainda se via como estrangeiro, mesmo depois de anos em Midian. Ainda carregava o peso de não pertencer a lugar algum. A negligência fatal. Foi aqui que começou o problema que quase custaria a vida de Moisés. A circuncisão era o sinal da aliança entre Deus e Abraão. Era a marca na carne que separava o povo do pacto de todas as outras nações. Não era apenas ritual, era selo de identidade, promessa visível, compromisso eterno. Mas Moisés não circuncidou seus filhos. Por quê? A Bíblia não explica. Talvez fosse a influência de Zípora e de Midian, onde a circuncisão não era praticada da mesma forma. Talvez fosse a própria confusão de Moisés sobre sua identidade. Nem egípcio, nem verdadeiramente hebreu. Talvez ele sentisse que seus filhos também não precisavam carregar aquela marca, ou talvez fosse simplesmente negligência. A complacência de um homem que havia se acomodado à vida de pastor, esquecendo as promessas e responsabilidades de sua herança. Seja qual fosse a razão, era falha grave, e Deus não a ignoraria, à espera pela revelação. Enquanto isso, Zípora observava. Ela via o marido lutar com questões que não podia resolver. Via-o olhar para o sul, em direção ao Egito, como se ouvisse chamado que ainda não tinha coragem de responder. Ela aprendeu a amar um homem em transição. Aprendeu a ser sustentação para alguém que ainda estava se tornando quem deveria ser. Não era amor fácil. Era amor que exigia paciência, que aceitava mistério, que confiava mesmo sem compreender totalmente. O deserto era seu professor. Ali, longe do barulho das cidades, longe das distrações da civilização, Deus trabalha de formas que são invisíveis até o momento da revelação. Moisés estava sendo moldado. E Zípora, sem saber, também. Então veio a sarça, o chamado e a jornada. Quando Moisés voltou do monte Horebe, estava transformado. Seus olhos brilhavam com fogo que Zípora nunca vira antes. Ele havia encontrado a sarça ardente. Havia ouvido a voz de Deus. Havia recebido o chamado que esperara toda a vida sem saber. Ele deveria voltar ao Egito, confrontar o faraó, libertar o povo hebreu. Para Zípora, isso deve ter sido chocante. O marido que ela conhecera como pastor gentil, agora falava de confrontar o império mais poderoso do mundo. O homem que fugira como criminoso, agora, retornaria como libertador. Mas ela não questionou, arrumou seus pertences, pegou os filhos e partiu com ele. Talvez por amor, talvez por fé, provavelmente por ambos. A jornada através do deserto era longa e árdua. Dias sob o sol implacável, noites sob céus estrelados, o peso da missão crescendo a cada passo. Moisés carregava o cajado que se transformara em serpente. Carregava as palavras que Deus lhe dera. Carregava o destino de uma nação. Mas
também carregava um erro não resolvido: a noite do terror. Foi numa dessas noites, num lugar de acampamento cujo nome não foi registrado, que aconteceu o inimaginável. A Bíblia descreve a cena com brevidade perturbadora. No caminho, numa estalagem, o Senhor encontrou Moisés e quis matá-lo. Êxodo 4:24. Leia isso novamente. Deixe o horror dessa frase penetrar. O Senhor, o mesmo Deus que chamara Moisés na sarça ardente, que lhe prometera libertação, que o enviava em missão divina, agora tentava matá-lo. O que exatamente aconteceu naquela noite, a Escritura não detalha. Mas podemos imaginar a cena. Moisés, talvez tomado de febre súbita e violenta, ou atacado por dor inexplicável que o dobrava ao chão, ou simplesmente sentindo a vida esvaindo-se de seu corpo, sem causa aparente, seus olhos se fechando, sua respiração se tornando irregular, seu corpo tremendo, e Zípora, observando horrorizada enquanto o marido definhava diante de seus olhos. Nenhum anjo apareceu para explicar. Nenhuma voz do céu proclamou o motivo. Apenas silêncio opressor e a certeza crescente de que a morte estava presente naquela tenda. O discernimento profético. Foi então que aconteceu algo extraordinário. Enquanto Moisés lutava contra o invisível, enquanto a morte rondava o homem escolhido por Deus, Zípora compreendeu. Não sabemos como. Não sabemos se foi revelação súbita, intuição espiritual, ou memória de conversas antigas sobre a aliança de Abraão, mas ela soube, com certeza absoluta, o que estava acontecendo: a circuncisão, o selo do pacto, a marca que faltava em seus filhos. Deus não aceitaria que seu libertador fosse homem dividido, que negligenciasse a própria aliança que deveria restaurar. Moisés fora chamado para libertar o povo do pacto, mas seus próprios filhos estavam fora dele. Era contradição que o Deus Santo não podia ignorar. O ato de sangue, sem hesitar, Zípora agiu. Pegou uma pedra afiada, talvez uma lasca de sílex, ferramenta primitiva, mas eficaz, e com mãos que certamente tremiam, realizou o ritual que o marido havia negligenciado. Circuncidou o filho. Imagine a cena. Uma mulher criada fora de Israel, sem treinamento em lei mosaica, realizando sozinha um dos ritos mais sagrados do judaísmo, fazendo o que sacerdotes deveriam fazer, cumprindo o que o próprio profeta havia falhado em cumprir. O sangue manchou suas mãos. O menino chorou. E então, Zípora fez algo ainda mais misterioso. Ela tocou o sangue nos pés de Moisés. Por que os pés? Alguns estudiosos sugerem que pés era eufemismo para órgãos genitais, que ela literalmente ungiu a circuncisão de Moisés com o sangue do filho, simbolicamente incluindo o pai, no rito que ele havia negligenciado. Outros acreditam que foi gesto profético, o sangue tocando o libertador, marcando-o como parte da aliança renovada. E então, ela pronunciou palavras enigmáticas que ecoaram através dos séculos. Tu és para mim um esposo de sangue. O que isso significa? O hebraico é deliberadamente ambíguo. Poderia ser declaração de que o casamento agora estava selado em sangue ritual. Poderia ser acusação. Você me forçou a fazer isso. Você me tornou esposa de sangue. Poderia ser confissão profética de que aquela noite mudara tudo entre eles. Mas o significado exato não importa tanto quanto o resultado. Naquele instante, a ira divina cessou. O ataque misterioso terminou. Moisés respirou novamente. A vida voltou a seu corpo. A mulher estrangeira havia salvado o libertador de Israel. O silêncio após a tempestade. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, tudo estava diferente. Moisés se recuperava, mas carregava agora o peso de ter sido julgado pelo próprio Deus que o chamara. O homem que recebera a missão mais importante da história havia falhado na obediência mais básica.
E foi sua esposa, não um sacerdote, não um profeta, não um anjo, que o salvara. Zípora olhava para as próprias mãos, ainda manchadas de sangue. Ela havia atravessado uma linha invisível. Havia entrado numa história que não era originalmente dela. Havia tocado o sagrado, de forma que nenhuma mulher midianita jamais tocara. E agora, o que aconteceria? A separação silenciosa. O texto bíblico se torna vago aqui, deixando-nos com mais perguntas que respostas. Logo após esse episódio, Zípora desaparece da narrativa. Moisés segue para o Egito. Mas a Escritura não menciona sua esposa e filhos ao seu lado. Eles simplesmente se vão. Mais tarde, descobrimos que Zípora e os meninos haviam retornado a Midian, ficando com Jetro. Mas por quê? O que causou essa separação? A Bíblia não explica, então só podemos especular. Talvez Moisés, reconhecendo o perigo extremo que enfrentaria no Egito, tenha decidido deixar a família em segurança. Seria decisão prática, motivada por amor protetor. Talvez Zípora, traumatizada pela noite sangrenta, precisasse de distância. Ela salvara o marido, mas a que custo? Que marcas aquela experiência deixara em sua alma? Talvez houvesse tensão entre eles agora. Zípora havia feito o que Moisés deveria ter feito. Ela cumprira a aliança que ele negligenciara. Essa inversão de papéis poderia ter criado desconforto profundo. Ou talvez fosse simplesmente o peso do chamado. Moisés precisava aprender a depender totalmente de Deus, não de sustentação humana. E Zípora precisava aprender a confiar sem compreender totalmente. A dor do anonimato. Seja qual fosse a razão, a separação deve ter sido angustiante. Zípora havia salvado o libertador. Seu ato de fé e coragem fora essencial para que toda a história do Êxodo pudesse acontecer. Sem ela, Moisés teria morrido naquela estrada e Israel permaneceria escravizado. Mas ela não recebeu reconhecimento. Não houve celebração de seu heroísmo. Nenhum hino foi composto em sua honra. Ela simplesmente retornou ao anonimato do deserto de Midian. Enquanto Moisés enfrentava o faraó, realizava sinais portentosos, testemunhava as pragas devastarem o Egito. Zípora provavelmente olhava o horizonte do sul, sem saber se o marido ainda vivia. Essa é uma das dores mais profundas das Escrituras. A dor daqueles que cumprem papéis essenciais no propósito divino, mas permanecem invisíveis. A dor de ser instrumento de salvação, mas não protagonista da história. A solidão da fé. Nos meses, ou talvez anos que se seguiram, Zípora viveu numa espécie de limbo espiritual. Ela não era verdadeiramente parte de Israel. Ainda era midianita, estrangeira, mas também não era mais apenas midianita. Havia tocado a aliança de Israel de forma que ninguém em Midian poderia compreender. Ela era esposa de um homem que agora pertencia primeiro a Deus e a uma missão que ela não poderia acompanhar. Era mãe de filhos que carregavam em sua carne a marca de um povo do qual ela não era parte. Seu coração deve ter se dividido 1000 vezes. Amor pelo marido, medo por sua segurança, saudade de sua presença, fé no Deus que ele servia, mas também confusão sobre por que aquele Deus exigia sacrifícios tão dolorosos. Havia momentos, certamente, em que ela se perguntava se fizera a escolha certa, se deveria ter deixado que Moisés morresse naquela noite, se o preço da obediência era alto demais. Mas ela permaneceu, confiou, esperou. A libertação acontece. Enquanto Zípora esperava em Midian, o impossível aconteceu no Egito. As pragas devastaram a terra de Faraó. O Nilo se transformou em sangue. Rãs invadiram palácios. Piolhos, moscas, peste, úlceras, saraiva, gafanhotos, trevas. Cada praga, uma demonstração crescente do poder de Yahweh sobre os deuses do Egito. E então,
veio a 10ª praga, a morte dos primogênitos. A noite em que o anjo da morte passou sobre o Egito, poupando apenas aquelas casas marcadas com sangue de cordeiro. Sangue novamente, sempre o sangue, como o sangue que Zípora derramara naquela noite na estrada. Faraó finalmente cedeu. Israel foi libertado. 600.000 homens, mais mulheres e crianças, saíram do Egito numa procissão que parecia interminável. Atravessaram o Mar Vermelho em terra seca, enquanto as águas se erguiam como muralhas de cristal. A escravidão de 400 anos havia terminado, e Moisés, o homem que quase morrera na estrada, era o libertador. Jetro traz à família notícias da libertação. Atravessaram o deserto e chegaram a Midian. Jetro ouviu sobre os milagres, sobre o mar que se abriu, sobre o povo que agora caminhava livre, e ele tomou uma decisão. Era hora de reunir a família. Pegou Zípora e os 2 netos e partiu para encontrar Moisés. A jornada através do deserto foi longa, mas carregada de expectativa. Como seria o reencontro? O que Moisés diria? Como Zípora seria recebida pelo povo que seu marido libertara? Quando finalmente chegaram ao acampamento de Israel no deserto, próximo ao monte de Deus, o reencontro aconteceu. A Bíblia não registra as palavras trocadas entre Moisés e Zípora. Não há descrição de lágrimas ou abraços. Apenas o fato simples. Eles se reencontraram. Às vezes, o silêncio fala mais alto que palavras. A reconciliação espiritual. Mas há algo mais profundo acontecendo nesse reencontro. Quando Jetro viu tudo o que Deus fizera por Moisés e por Israel, ele não apenas se alegrou, ele adorou. O sacerdote midianita, diante das evidências inegáveis do poder de Yahweh, fez uma confissão extraordinária. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. Êxodo 18, 11. E então ofereceu holocausto e sacrifícios a Deus. Arão e os anciãos de Israel se juntaram a ele numa refeição comunitária diante de Deus. Você percebe o que estava acontecendo. A família de Zípora estava sendo incorporada ao povo da aliança. O sangue que ela derramara naquela noite na estrada havia aberto um caminho não apenas para Moisés, mas para sua própria família. Jetro, o sacerdote midianita, tornou-se conselheiro de Moisés, ajudando a organizar o sistema de liderança de Israel. A sabedoria do deserto uniu-se à revelação do Sinai. E Zípora, a mulher que salvara o libertador, finalmente encontrou seu lugar, não como heroína celebrada, mas como parte da família que servia o Deus verdadeiro. A restauração silenciosa. O reencontro não apagou as dores do passado. As cicatrizes ainda existiam. A memória daquela noite sangrenta, os meses de separação, a solidão e o medo. Mas Deus tem o hábito de ressignificar a dor, de transformar cicatrizes em testemunhos, de usar o que foi quebrado para criar algo novo e belo. Zípora não precisava mais empunhar pedras afiadas nem derramar sangue. Sua vitória agora estava na restauração da família, na fé compartilhada, no propósito cumprido. Ela havia atravessado o deserto da separação e do sofrimento. E do outro lado, encontrou não apenas o marido, mas a paz de ter cumprido exatamente o que Deus lhe confiara. O silêncio final. Após o reencontro, Zípora desaparece novamente das páginas da Escritura. Não há registro de sua morte, de suas últimas palavras, do que aconteceu com ela nos anos seguintes. Para alguns, isso pode parecer injusto. Ela salvou Moisés, mas foi esquecida pela história. Foi heroína essencial, mas permaneceu invisível. Mas talvez esse silêncio seja justamente o ponto, a força dos bastidores. A vida de Zípora nos ensina que o reino de Deus não funciona como o reino dos homens. No mundo, o valor é medido por visibilidade, por reconhecimento,
por aplausos e monumentos e nomes gravados em mármore. Mas, no reino de Deus, os maiores atos frequentemente acontecem em silêncio, nos bastidores, longe dos holofotes, realizados por pessoas cujos nomes a história esquece, mas que Deus jamais esquecerá. Zípora foi uma dessas pessoas. Ela não liderou exércitos, não profetizou diante de multidões, não realizou milagres públicos. Mas, numa noite, numa tenda, sozinha diante do mistério da morte e da ira divina, ela fez o que precisava ser feito. E aquele gesto silencioso mudou o curso da história. A lição da prontidão. O que mais impressiona na história de Zípora é sua prontidão para agir. Ela não esperou instruções detalhadas, não exigiu que Deus explicasse o que estava acontecendo, não paralisou diante da complexidade da situação. Ela simplesmente compreendeu e agiu. Quantas vezes, diante de crises espirituais, preferimos esperar por sinais claros, por confirmações múltiplas, por alguém mais qualificado que faça o que precisa ser feito? Zípora nos ensina que a fé verdadeira se manifesta na ação, no gesto que fazemos, mesmo quando não compreendemos totalmente, na obediência que se move, antes que todas as dúvidas sejam respondidas. Ela nos mostra que Deus frequentemente usa aqueles que simplesmente estão dispostos a agir quando todos os outros paralisam. O valor do amor sacrificial. A outra lição profunda na vida de Zípora. O amor que verdadeiramente reflete o coração de Deus sempre envolve sacrifício. Ela amou Moisés o suficiente para deixá-lo ir, para viver na incerteza, para aceitar que o marido pertencia primeiro a Deus e a uma missão que ela não poderia compartilhar completamente. Esse tipo de amor é raro. É o amor que não aprisiona, mas liberta, que não exige, mas confia, que sofre em silêncio, para que o propósito divino seja cumprido. Zípora pagou um preço alto por ser esposa de um profeta, mas ela o pagou com dignidade e fé. A inclusão da estrangeira. Talvez a lição mais poderosa de Zípora seja esta: Deus não se limita a fronteiras humanas. Ela era midianita, estrangeira, de fora da linhagem de Israel. Não tinha direito natural ao pacto abraâmico. Mas, quando foi necessário salvar aquele pacto, Deus usou exatamente ela. Isso revela algo profundo sobre o caráter divino. Ele não é prisioneiro de nossas categorias. Não está limitado por nossas definições de quem é qualificado ou digno. Através de Zípora, Deus mostrou que sua graça sempre ultrapassa as fronteiras que construímos, que seu propósito se cumpre através de corações dispostos, não de currículos impressionantes. Ela foi precursora de uma verdade que seria plenamente revelada em Cristo, que em Deus não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Há apenas aqueles que respondem ao chamado com fé, as mãos que agem quando outros paralisam. No fim, Zípora nos deixa com uma imagem inesquecível: mãos femininas manchadas de sangue, realizando um ritual sagrado, salvando um profeta que não pôde salvar a si mesmo. Há algo profundamente comovente nessa imagem, e também algo profundamente desafiador. Quantas vezes em nossas próprias vidas encontramos situações onde a ação é necessária, mas ninguém age, onde o discernimento espiritual é crucial, mas todos hesitam, onde coragem é exigida, mas o medo paralisa. Zípora nos convida a ser aquelas mãos, a agir quando necessário, mesmo sem aplausos, a obedecer mesmo sem compreensão completa, a fazer o que precisa ser feito porque alguém precisa fazê-lo. O sangue que conecta gerações. Há um paralelo profundo que não podemos ignorar. Zípora derramou sangue para salvar Moisés. Anos depois, na primeira Páscoa, sangue de cordeiro foi derramado para salvar os primogênitos de Israel. Séculos depois,
Sangue do Cordeiro de Deus seria derramado para salvar a humanidade inteira. Sempre o sangue, sempre o sacrifício, sempre o preço pago por amor. O gesto de Zípora naquela noite escura foi prenúncio profético de algo maior. Ela não sabia, mas estava participando de um padrão eterno, o padrão da redenção, através do sacrifício. E nesse sentido, sua história não é apenas sobre o passado, é sobre cada geração que entende que algumas coisas só são conquistadas através de sangue, suor e lágrimas. Que libertação tem preço? Que propósito exige sacrifício? O testemunho silencioso. Zípora pode ter desaparecido das páginas da Escritura, mas seu legado ressoa através dos séculos. Toda vez que alguém age em fé quando outros paralisam, Zípora é lembrada. Toda vez que uma mulher usa sua força em momentos de crise espiritual, Zípora é honrada. Toda vez que alguém de fora é usado por Deus para salvar aqueles de dentro, Zípora é celebrada. Sua história não terminou naquele dia no deserto. Continua viva em cada pessoa que compreende que Deus valoriza a obediência acima da visibilidade, a fidelidade acima da fama. O convite. A vida de Zípora nos faz uma pergunta urgente. Estamos dispostos a ser usados por Deus, mesmo que isso signifique permanecer invisíveis? Estamos prontos para agir em momentos críticos, mesmo que ninguém além de Deus testemunhe nosso ato? Temos coragem para fazer o que é necessário, mesmo quando isso nos custa reconhecimento, conforto ou a compreensão de outros? Porque essa é a essência da fé verdadeira. Não é performática. Não busca holofotes. Simplesmente responde ao chamado divino, custe o que custar. A promessa final. Há um consolo profundo na história de Zípora para todos aqueles que servem em silêncio. Deus vê. Deus sabe. Deus lembra. Não há ato de fé, por menor que seja, que passe despercebido aos olhos divinos. Não há sacrifício, por mais escondido, que não seja registrado nos céus. Zípora pode ter sido esquecida pela história humana, mas jamais foi esquecida por Deus. E um dia, quando todas as histórias forem contadas completamente, quando todos os heróis ocultos forem revelados, ela estará entre aqueles que ouvirem. Bem está, servo bom e fiel. Porque no fim, não importa quantos conheceram nosso nome na terra. Importa que aquele que nos chamou conhece nosso coração, e isso é suficiente. O sangue, a mulher e a salvação. Há algo profundamente misterioso e belo em como Deus escolheu preservar a vida de Moisés. Ele poderia ter enviado um anjo, poderia ter falado do céu, poderia ter usado 1000 outros métodos para corrigir o erro do libertador, mas escolheu usar uma mulher, uma estrangeira, alguém que não deveria saber o que fazer, mas soube. Por quê? Talvez porque Deus queria nos ensinar que sua graça não conhece fronteiras, que seu poder se manifesta através dos improváveis, que seus propósitos frequentemente se cumprem através daqueles que o mundo considera desqualificados. Ou, talvez, porque havia algo profundamente apropriado em uma mulher sendo a salvadora naquele momento. Assim, como Eva trouxe morte através de sua escolha, Zípora trouxe vida através da sua. Assim, como Miriam protegeu Moisés, bebê nas águas do Nilo, Zípora o protegeu adulto nas estradas do deserto. Há um padrão aqui, um padrão de mulheres sendo usadas por Deus em momentos cruciais da história da salvação. Um padrão que culminaria em Maria, através de quem o próprio Salvador nasceria. A última palavra. Zípora, a mulher pássaro, voou além das fronteiras que aprisionavam sua época. Voou além das limitações que o mundo impunha às mulheres. Voou além da própria compreensão, para alcançar um ato de fé pura. Seu voo foi silencioso, mas mudou o curso da história. E hoje,
Milhares de anos depois, quando olhamos para aquela noite misteriosa no deserto, quando contemplamos aquelas mãos femininas manchadas de sangue, aquela pedra afiada, aquele ato de coragem extraordinária, somos lembrados de uma verdade eterna. Deus ainda usa os improváveis, ainda chama os esquecidos, ainda confia os maiores propósitos àqueles que simplesmente estão dispostos a obedecer. E às vezes, apenas às vezes, a salvação de nações inteiras depende do gesto silencioso de uma pessoa que ninguém esperava que agisse. Mas Deus esperava, e isso é tudo o que importa. Tu és para mim um esposo de sangue. As palavras ecoam através dos séculos, enigmáticas, poderosas, eternas, como o legado de mulher que as pronunciou. Se essa mensagem falou ao seu coração, não deixe que ela termine aqui. Aperte o like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque ainda temos muitas histórias ocultas da Bíblia que revelam o agir silencioso e poderoso de Deus. E antes de sair, compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus usa pessoas simples, improváveis e até invisíveis aos olhos humanos para cumprir propósitos eternos. Escreva nos comentários: eu quero ser alguém que Deus usa. Que essa palavra continue ecoando em você